Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente para mais uma palavra, hoje dia 30 de março de 2021, terça-feira. E eu quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso canal, as nossas mensagens. Já ultrapassamos a marca dos 400, queremos chegar na marca dos 500 e você pode nos ajudar nisso. Portanto, compartilhe, peça para os seus queridos se inscreverem no nosso canal, isso nos ajuda a crescer e é muito bom. Quero também dizer a você, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente que está descrita aqui. Tem também a chave do Pix e a sua contribuição será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem uma ideia errada sobre quando nós falamos de sucesso, né? E desculpe, é o ar-condicionado, não vou começar de novo não, para não perder o encaminhamento das ideias. E muitas vezes a gente pode pensar que sucesso é relativo. Não. Sucesso, querido, é sucesso. Ou é ou não é. Entretanto, a avaliação que cada um faz do sucesso é relativa. A verdade é que você pode estar sendo bem sucedido agora, neste tempo que você está vivendo, e talvez ninguém perceba. Algumas vezes, né, em outro momento, você pode estar fazendo exatamente o que Deus disse para você fazer, mandou você fazer, e ainda assim, para as outras pessoas, pode parecer que você está vivendo em fracasso. Quando eu falo isso, eu tiro como exemplo o próprio Senhor Jesus. E eu posso dizer que isso também já aconteceu na minha vida. Quando nós acompanhamos a vida do Senhor Jesus nos evangelhos, nós vemos que em determinado momento Jesus era o top, né? Ele alcançou grande sucesso, grande popularidade ali no meio do povo, imenso êxito, né? As multidões acorriam para ele, onde eles sabiam que Jesus estava, elas corriam para lá, elas seguiam Jesus e elas atentamente atendiam, né, aos comandos de Jesus, à voz dele. E aí a gente vê que aconteciam muitas curas, muitos milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas de Deus acontecendo, explodindo assim, né? Coisas maravilhosas acontecendo no meio daquelas pessoas. Lucas capítulo 7, né, versículo 21 e 23 narra isso. Mas o sucesso do Senhor Jesus, que ele chegou a tal ponto que em determinado momento aquela multidão que ia de um lado para outro com ele, iam contando os feitos, né, do Senhor Jesus, chegou ao ponto deles quererem, né, declará-lo rei de Israel. João capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas, quando você continua lendo os evangelhos, logo à frente, a gente vê um quadro completamente diferente. A gente vê Jesus preso, esbofeteado, cuspido, humilhado, apanhou, e as multidões dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Agora ele estava sozinho, os seus discípulos já tinham se mandado, já tinham abandonado. Pedro negou Jesus 3 vezes ali naquela madrugada.
Jesus foi então crucificado, morreu e sepultado. Nesse momento da sua morte e do sepultamento, para muitas pessoas ele fracassou. A gente vê que até aqueles 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús, né, Jesus se colocou no meio deles e eles falaram, né, eles expressaram a sua decepção, eles esperavam um outro desfecho, pensavam que Jesus seria aquele que redimiria, né, livraria, libertaria Israel, né, daquela escravidão ao Império Romano. Né? Então, nesse momento aqui, para os homens, Jesus foi um fracasso. Mas aos olhos de Deus, porém, Jesus alcançou o máximo, o ápice do sucesso. Por quê? Porque Jesus ele cumpriu integralmente a sua missão. O propósito para o qual Deus o enviou à terra, querido, Jesus cumpriu integralmente. Não ficou faltando nada. A redenção humana foi consumada. A obra foi realizada, completa. Mesmo que as pessoas, naquele tempo, não tenham entendido o que aconteceu, mesmo que o Senhor Jesus tenha sofrido absurdos diante daquelas pessoas, ele venceu. Ele foi bem-sucedido. Assim o Pai o declarou. A gente vê que Paulo comenta isso em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o tamanho do sucesso que Jesus alcançou diante de Deus. Muito embora os homens tenham pensado que ele fracassou, diante de Deus, querido, ele foi tão honrado que ele recebeu o nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus. Então, queridos, a avaliação correta do sucesso, ela só será perfeitamente expressada por aquele que está vivendo um propósito. Só essa pessoa poderá dizer, à luz da sua missão, da missão que Deus lhe deu para executar, se aquilo que ele está vivendo é sucesso ou não. Por isso é tão importante entender o que Deus disse para você fazer. É importante saber qual é o plano de Deus para a sua vida e seguir as instruções que Deus tem transmitido ao seu coração, passo a passo. Deus nunca fala tudo de uma vez, querido. Ele dá o primeiro passo. Quando você age, você obedece o primeiro passo, aí ele vai te dar o segundo passo. É como quando você anda numa pista, numa rodovia, numa rua da cidade, que você está procurando o endereço e as placas de trânsito elas vão sinalizando na medida em que você vai ultrapassando. Vira à esquerda, depois vira à direita, e assim por diante. Não fala tudo o roteiro, uma placa fala todo o roteiro de uma vez só, não. Cada placa vai sinalizando momento a momento. Então, queridos, não se intimide se em algum momento aquilo que você está fazendo não se parecer com sucesso. Fique firme em cumprir o plano de Deus para a sua vida e deixa Deus lhe dar o crédito. Porque o homem natural, querido, ele pode falhar ao avaliar a sua vida, ao avaliar o que está acontecendo, mas Deus sabe o começo, o meio e o fim de tudo. Amém? Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus, assentou à direita de Deus Pai, à direita da majestade, e ele reina eternamente. Um sucesso. Mas olha, a Terra tem 7 bilhões e meio aproximadamente de habitantes. Hoje, né, tivemos aí bilhões que passaram por todo esse tempo aí na Terra. Ainda hoje, querido, existem bilhões de pessoas que acreditam em Jesus e existem bilhões de pessoas que não acreditam. Mas nem por isso Jesus deixou de ser sucesso.
Nada disso, o fato das pessoas acreditarem ou não acreditarem, não tira o sucesso de Jesus. Ele está vivo e assentado à direita de Deus Pai, reinando no universo. Reinando no universo. No final, querido, sabe, é só você e Deus que saberão se você realmente conseguiu cumprir com êxito aquilo que lhe foi confiado. Se os talentos que Deus colocou, confiou a você, se foram multiplicados. Amém? Não tenha medo das rejeições, não tenha medo de ser mal interpretado, não tenha medo de críticas. No final, o que importa é você ser fiel, e isso é sucesso, porque a fidelidade leva ao sucesso. Quem pode atestar verdadeiramente o seu sucesso, que é somente Deus. As pessoas veem aparências, Deus vê tudo. Continue firme na sua caminhada de fidelidade a Deus e à sua palavra. Não ligue para as incompreensões, para as críticas. Avance, cumpra a sua missão. E de Deus você receberá o seu galardão, a sua recompensa, agora e na eternidade. Quero concluir essa palavra com o texto que eu li no início de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3, e você toma para você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, deixando a sua alma abatida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Pai, eu te agradeço por essa palavra sendo um bálsamo e sendo, Pai, um alimento e um fortalecimento para a fé, para a convicção dos meus irmãos que estão assistindo. Eu quero orar, Pai, pelo Brasil, por Brasília, pelas nossas autoridades, pela situação que o Brasil está vivendo. Pai, eu declaro: o Brasil é do Senhor Jesus, Brasília é do Senhor Jesus. Pai, e eu repreendo todo espírito maligno que intenta dominar a mente das autoridades para a prática do roubo, da corrupção, da desonestidade, da injustiça. Eu repreendo e declaro sem força, declaro o Brasil livre para viver a palavra, para engrandecer o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todas as autoridades constituídas no país e declaro sobre eles temor do Senhor e sabedoria do alto. Pai, tudo, anjos do Senhor, trabalhe para que toda obra maligna que esteja sendo engendrada nas trevas seja frustrado. Todo plano das trevas para a prática da corrupção, do roubo, da injustiça, da iniquidade, seja frustrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão precisando e te agradeço pela recuperação da saúde de todos, Pai, que nós já mencionamos aqui no canal. Pela gravidez também da Roberta e da Gigliane, transcorrendo bem e ao final tudo, o parto correndo com sucesso, tudo transcorrendo bem. Por tudo eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus queridos. E bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Se você puder, envie a sua contribuição para a conta que está na descrição aqui ou o Pix. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz e até a próxima.